Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje nós vamos começar nosso estudo de dedução natural, um importante conteúdo da disciplina de Matemática Discreta 1. Então, quais são os nossos objetivos com essa aula? Primeiro a gente vai apresentar o conceito de consequência lógica, que é o problema que nós estamos interessados em resolver utilizando dedução natural. Na sequência nós vamos apresentar o formato de regras de dedução natural, tá? E, finalmente, nós vamos introduzir as regras de dedução natural para conjunção em conjunto com alguns exemplos. Então, a consequência lógica, de maneira básica, é uma modelagem matemática da nossa noção de dedução presente no dia a dia. E esse conceito é importante para a computação porque diversos problemas da área de inteligência artificial podem ser representados utilizando o conceito de consequência lógica. Por exemplo, o problema de decisão de qual que é a melhor ação em um jogo pode ser representado por meio de consequência lógica. E para a gente entender o que é consequência lógica, nós vamos considerar um pequeno exemplo. Vamos considerar as seguintes sentenças. Se hoje fizer sol, eu vou à praia. Hoje faz sol. Portanto, eu vou à praia. Então vejam que o fato de eu ir à praia é uma consequência das duas frases anteriores, que é se hoje fizer sol, eu vou à praia, e hoje faz sol. Portanto, se a gente pensar, essas frases, essas sentenças, elas poderiam ser representadas pelas seguintes fórmulas da lógica. A implica B, A e B. Então isso quer dizer que B seria uma consequência das fórmulas A implica B e A. Então, a ideia, que nós vamos mostrar é que a consequência lógica dá um significado preciso para essa noção informal de dedução que a gente utiliza no dia a dia. E qual que é a ideia? Vejam que a consequência lógica ela relaciona duas coisas. Uma fórmula, que seria uma conclusão, e um conjunto de fórmulas que seriam, vamos falar assim, as hipóteses para essa conclusão ser verdadeira. Então, a gente diz que uma fórmula alfa ela é consequência de um conjunto de fórmulas gama. A gente vai representar esse fato por essa notação aqui. Se e somente se, sempre que toda fórmula em gama for verdadeira, a fórmula alfa também é. Então a gente representa esse fato pela seguinte fórmula. Eu vou combinar todas as fórmulas em gama usando o conectivo lógico I. E na sequência eu vou fazer uma implicação com a fórmula alfa. Então vamos ver como que isso aqui vai funcionar para o nosso exemplo. Então no nosso exemplo eu falei que B é consequência lógica de A implica B e A. Então eu tenho que construir essa fórmula aqui, olha. Qual que é a ideia? Veja que eu tenho duas fórmulas no conjunto de hipóteses. Então eu vou combiná-las usando o conectivo I. Depois que eu combinei essas fórmulas desse conjunto, usando o conectivo I, o que eu vou fazer é uma implicação com a conclusão. E nós podemos dizer que B é consequência lógica desse conjunto de fórmulas só se essa fórmula aqui for uma tautologia. Então, vamos construir a tabela verdade dessa fórmula para verificar que ela realmente é uma tautologia. Então, aqui só por questão de simplicidade, para a tabela verdade caber no slide, eu chamei de 1 a coluna para a fórmula A implica B e 2 a coluna para a fórmula A implica B e A. Então vamos... A coluna 1 aqui é a própria tabela verdade do conectivo de implicação. E a coluna 2 aqui seria para essa fórmula. Vamos verificar se está tudo certinho. Então, eu vou fazer o I de A implica B e A. Então, verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, dá falso. Verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Então agora,
eu vou fazer a implicação. 2 implica B. Então é falso. Por que 2 implica B? Porque, vejam, a fórmula final é essa aqui, que é exatamente a fórmula correspondente à coluna 2. Então vai ficar falso implica falso, dá verdadeiro. Falso implica verdadeiro, dá verdadeiro. Falso implica falso, dá verdadeiro. E verdadeiro implica verdadeiro, dá verdadeiro. Lembrando que a única situação em que a implicação é falso é quando o lado esquerdo da implicação é verdadeiro e o direito é falso. Então vejam que essa fórmula aqui realmente é uma tautologia, porque todas as linhas de sua tabela verdade são iguais a verdadeiro, e, portanto, B é consequência lógica de A e A implica B. Bem, com isso a gente definiu o que é consequência lógica. Porém, essa definição, apesar dela ser simples, ela tem o mesmo inconveniente de tabelas verdade. Por quê? Para a gente determinar se uma fórmula é ou não consequência lógica de um conjunto de fórmulas, nós temos que construir uma tabela verdade e determinar se a fórmula em questão é uma tautologia. Porém, a gente sabe que calcular uma tabela verdade é um processo custoso, porque ele pode demandar aí uma quantidade de tempo exponencial sobre o número de variáveis da fórmula. E, portanto, o ideal seria a gente evitar isso. Então, como que a gente poderia determinar essas consequências lógicas sem a construção de tabela verdade? Aí que entra o conceito de dedução natural. A dedução natural é um sistema de regras que ele vai capturar exatamente o significado de cada um dos conectivos da lógica e permitir a dedução apenas de consequências lógicas. A gente vai representar as regras de dedução natural usando o que a gente chama de sequente, que são um conjunto de fórmulas e uma conclusão, assim como na consequência lógica. Normalmente a gente vai usar um formato que segue uma estrutura de árvore. E esse formato é útil porque permite, é bastante similar, tá? Permite não, é bastante similar ao que a gente vai usar com o provador de teoremas Lean para construir as deduções. Então a ideia é o seguinte: as regras elas têm o seguinte formato. Toda regra ela tem uma conclusão e ela pode ter um número qualquer de fórmulas que a gente vai chamar de premissas. E a ideia é que a conclusão sempre será verdadeira se todas as premissas da regra forem verdadeiras. Então vejam que o próprio significado de consequência lógica está embutido em cada uma das regras. Então, qual que é a ideia? Cada conectivo da lógica vai possuir um conjunto de regras que é dividido em dois grupos. Tá? Um que é chamado de introdução, que são regras que permitem concluir fórmulas com um determinado conectivo, e regras de eliminação, que permitem deduzir novos fatos a partir de uma fórmula que possui aquele determinado conectivo. Então, a primeira regra de todas, da dedução natural, e que a gente sempre vai usar em toda demonstração, é a regra de identidade. A regra de identidade, ela permite a gente concluir que uma fórmula é verdadeira se essa fórmula pertence ao conjunto de hipóteses. Ou seja, eu posso deduzir a fórmula alfa se a alfa pertencer ao conjunto das hipóteses. Então, é a regra mais simples da dedução natural, é a regra de identidade. Bem, a próxima regra que a gente vai ver já é uma regra relacionada ao conectivo I, a conjunção. E a ideia dessa regra é o seguinte: ela expressa exatamente a situação em que o I, a conjunção, é verdadeira. Lembrando da tabela verdade da conjunção,
A conjunção é verdadeira se ambos os componentes são verdadeiros. Então, eu posso provar que A e B é verdade, alfa e beta é verdade, se alfa é verdade, se eu conseguir provar alfa e conseguir provar beta. Ou seja, eu consigo provar, eu consigo deduzir alfa e beta se eu conseguir deduzir o alfa e também conseguir deduzir o beta. A gente dá o nome de introdução do I, com esse símbolo aqui que a gente vai usar, o I com um I, seguido de um I, para representar essa regra. Além da regra de introdução da conjunção, a conjunção possui duas regras de eliminação, que são de entendimento bastante simples. Se eu tenho que A, alfa e beta é verdade, obviamente alfa é verdade. Por quê? Para alfa e beta ser verdade, ambos têm que ser verdade simultaneamente. Logo, o alfa é verdade. A mesma coisa acontece aqui. Alfa e beta é verdade. Para isso ser verdade, necessariamente ambos têm que ser verdade. E, portanto, eu posso deduzir o beta. Então vejam que aqui a gente tem duas regras de eliminação, que é a eliminação do I à esquerda, que permite a gente deduzir a subfórmula à esquerda do I, e a eliminação do I à direita, que permite deduzir a fórmula à direita. Ok? Então vamos ver um exemplo aqui. Assim, antes do exemplo, é um fato importante. A gente usar o conjunto de hipóteses nas regras acaba dificultando muito a leitura das demonstrações. Então, a gente vai adotar uma notação um pouco simplificada, na qual esse conjunto é omitido. Dessa forma, a gente tem que as regras apresentadas de identidade, introdução do I, eliminação do I à esquerda e eliminação do I à direita seriam como se segue aí na figura do slide. Então agora vamos considerar um exemplo, fazer uma prova simples. A gente vai usar a dedução natural para provar o seguinte sequente. Eu tenho A e B, eu quero provar B e A. Então como que eu vou fazer isso? Bem, se eu quero provar B e A, eu tenho, como essa fórmula ela possui o conectivo I, o que a gente vai fazer é usar uma regra que permite concluir uma fórmula que possui o conectivo I. E a regra que permite isso, que a gente viu até o presente momento, é a regra de introdução do I. Então, nós vamos começar aqui o primeiro passo da nossa dedução, é que para eu provar B e A, eu vou provar o B separadamente e o A separadamente. Então, os nossos próximos passos vão ser provar B e A usando a hipótese A e B. Então agora, vejam, eu vou conseguir deduzir B se eu conseguir provar A e B. Eu consigo provar B a partir de A e B, usando eliminação do I à direita. Porque se eu tenho que A e B é verdade, somente o B é verdade. Então agora ainda a prova não terminou. Eu tenho que provar ainda o A e B e tenho que provar o A. Para provar o A e B é imediato, por quê? O A e B está no conjunto de hipóteses. Então a gente termina esse lado da dedução usando a regra de identidade. Para concluir a demonstração, falta a gente provar A. Então agora a gente vai provar o A a partir de A e B. Como que eu vou provar o A a partir de A e B? Bem, se eu conseguir provar A e B, eu consigo deduzir A por eliminação do I à esquerda, para deduzir o componente à esquerda do I. Bem, com isso a prova está quase pronta. O último passo que falta
é a gente concluir que A e B é verdade usando a regra de identidade. E com isso, a gente tem a demonstração completa para esse sequente. Ok? Então, vejam que, idealmente, tá? A gente sempre começa da conclusão e vai usando regras até chegar às hipóteses. Ou seja, uma prova em dedução natural, ela sempre vai terminar com a regra identidade. Ou seja, você vai sempre decompondo a fórmula que você quer provar até em algum momento usar a regra de identidade e concluir a prova. Okay? Vamos ver um outro exemplo agora. Agora nós queremos provar que se eu tenho A, I, B e C, eu consigo provar A, I, B e C. Uma coisa importante é que a dedução natural, ela é uma teoria, vamos falar assim, para a lógica, sintática. O que eu quero dizer? A gente não leva em consideração o significado, a semântica das fórmulas. Então vejam que a dedução natural é um método para calcular provas que pode ser utilizado por computadores. Tá? É por isso que é tão, vamos falar assim, às vezes pode parecer um pouco burocrático, mas isso é necessário porque a dedução natural, ela literalmente é um algoritmo, tá? Da construção de provas. Então vejam aqui que se eu quero provar A, I, B e C, eu vou começar, tá? Com a regra de introdução do I e vou dividir a prova em duas partes. Eu vou provar A e B e na sequência eu vou provar C. Pois bem, e agora? Agora eu vou provar A e B. Para eu provar A e B, eu vou dividir novamente a prova. Eu vou provar o A separadamente e vou provar o B. Então agora vamos provar o A. Eu consigo provar o A usando a eliminação do I à esquerda, porque vejam que a minha hipótese, que é A, I, B e C, o A é o componente esquerdo dessa fórmula. Então eu posso usar eliminação à esquerda do I para concluí-la. Agora eu vou provar o B. Para provar o B, o que eu vou fazer? Eu consigo provar o B também por eliminação do I à esquerda a partir de B e C. Então eu tenho que provar B e C agora. Eu consigo provar B e C a partir de A, I, B e C por eliminação do I à direita, porque aqui eu vou deduzir o componente à direita do I para concluir aqui esse lado da prova. Então aqui a demonstração de A e B está encerrada. Falta a gente provar C. Para eu provar C, eu vou provar a partir de B e C, fazendo uma eliminação do I à direita, porque C é o componente à direita do I. E eu consigo deduzir B e C a partir de A, I, B e C, fazendo também uma eliminação do I à direita. E com isso a gente conclui a prova utilizando a regra de identidade. Ok? Bem, com isso aí a gente termina essa introdução à dedução natural. A gente já apresentou aqui as regras para conjunção e também mostramos dois exemplos. No próximo vídeo eu vou usar o Visual Studio Code e vou construir essas duas provas usando o Lean. E vou aproveitar para a gente comentar um pouco sobre como é a sintaxe da linguagem do Lean e como que a gente pode usá-lo para verificar provas em dedução natural. Ok? O código do Lean vai estar disponível no Moodle, assim como a lista de exercícios para verificar a frequência de vocês para a aula de hoje. Então vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!